Essa minha presença aqui hoje tem uma justificativa, que é, aliás, uma não, mas duas ou três. A primeira é que isso não é exatamente uma aula, isso é um relato de algumas experiências que eu tive nessa área de inovação e de mudança organizacional. Então não é uma aula acadêmica, é meramente o contar de uma história. Com isso eu quero alertar para vocês que o que eu vou comentar aí não é uma receita de bolo, não é um caminho assim inexorável a ser seguido, né? Uma cartilha, uma Bíblia. É uma das alternativas que eu vivenciei e que deu certo. Algumas, nem todas deram. E que, portanto, nós devemos sempre lembrar aquilo que já é um dizer comum, né? É que não existem doenças, né? Existem doentes, né? Então não tem... Cada empresa é uma empresa. E tem mais. Cada empresa tem o seu momento. Cada empresa tem a sua administração. Vocês já viveram isso, eu já vivi. A gente voltar a uma empresa 2 anos depois e encontrar uma coisa totalmente diferente. Às vezes pior, às vezes melhor, mas enfim, diferente. Tá? Então, com essas restrições, a gente começa a falar sobre esse assunto numa perspectiva um pouco assim dramática, mas que é a que eu passei um monte, né? Dá para tirar essa luzinha aqui para dar Mas então é um comentário dramático, mas é um comentário que a gente pode referendar. Ah, não dá. Eu tenho luz própria, eu vou aumentar a minha luz. Bom, então essa afirmação aqui não é tão, digamos assim, bombástica, porque a revista Careta, que eu tenho lá em casa, uma revista antiga, que era uma revista de muita popularidade na época, há 30, 40 anos atrás, eu consultei as últimas folhas, que são as folhas onde se faziam, naquela época, a promoção das empresas que existiam na ocasião. E das empresas que estavam anunciadas, essa revista não existe mais, talvez ali umas 3 ou 4 páginas de anúncios, envolvendo, sei lá, 30, 40 empresas. Das que estão lá nesse número, somente restaram 2, de 30, 40 empresas. A revista Fortune, que é conhecida nos Estados Unidos, porque publica anualmente as 500 maiores empresas do mundo, né? E nos últimos 10 anos, das 500 que tinham nos últimos 10 anos, somente restaram 100. Né? O senhor está tirando fotos da minha apresentação, eu muito me orgulho desse seu interesse, mas isso vai ser oferecido, não é? Você está tendo um trabalho quando isso não sei se você está sabendo que vai ficar disponível. Tá bem? Muito bem, mas na internet não tem a minha figura, que é o que ele quer. Não é? Muito bem. Então, essa volatilidade das organizações é um fato. E a gente nem sempre vivencia isso, porque hoje a gente muda de organização, né? 3, 4 anos já estão mudando, a gente não convive com uma organização durante 20, 30 anos para saber todos os percalços que ela passou, né? E elas desaparecem, etc. A gente nem se dá conta disso. Mas essa é a verdade. Entendeu? E mais,
também estou aqui porque acho que o problema da inovação não é só um problema das organizações, é um problema das pessoas também. Porque nós precisamos nos inovar. Nós temos que usar a criatividade para resolver os nossos problemas sociais, familiares e principalmente a adaptação com a realidade. A realidade muda. Eu vim no metrô aqui, comentava com o nosso companheiro, então tinham 3 menininhas sentadas na minha frente, e eu, indiscreto, passei o olho assim, tá, todas elas com seu iPod, né? Eu estava sentado ao lado, estudando. Peguei meu material e durante o percurso vim lendo o material. Elas estavam brincando com o joguinho, as 3 estavam brincando com o joguinho, certo? Então, esse é um mundo que está se tornando bastante, a meu ver, perigoso, pelo desconhecimento daquilo que está acontecendo, por uma espécie de alienação da juventude. E vocês que são mais maduros, têm que ficar atentos para isso. Vocês têm filhos, têm irmãos, têm sobrinhos, vão ter netos, eu já tenho bisneto. E a gente tem que preparar esse pessoal para isso que está aí. Não é possível simplesmente ficar brincando no joguinho de metrô, etc e tal, porque enquanto as coisas acontecem. Porque as coisas estão acontecendo. Então, essa é a primeira comentário que eu faria, juntamente com essa declaração de que eu não vou aqui mostrar o caminho das pedras, vou mostrar as pedras que eu percorri só, talvez. E aí está justamente aquilo que nós comentamos, né? Essa mudança. Obrigado. A menina está falando lá, você se importa que eu amarre teu celular na minha testa para que você possa conversar comigo, não é? Porque você está, como acontece, recentemente eu fui ao aniversário, foi paradigmático, né? Porque tinha a pessoa homenageada, uma moça jovem, seus 25, 26 anos, com uma mesa cheia de 15, 16 amigos, né? Bancamos lá um restaurante para aniversariar, etc. Tal, e ela passou o tempo todo olhando o celular. Ela era convidada. Ela passou o tempo todo olhando o celular. Então, esse mundo é um mundo que a gente... Não estou fazendo a crítica, não. Estou simplesmente constatando que é assim. O que a gente faz com esse mundo, né? E vocês e eu, nós que temos uma certa capacidade de comunicar alguma coisa, temos que ficar atentos para isso. Chamar atenção para o fato de que a inovação está aí, ela está nos ameaçando, ela está nos carregando, etc. e tal. E aí, o que acontece é que nós devemos conviver com isso, mas também devemos inovar, nós temos que antecipar essa mudança. Aí está mudando tudo, ali aquele reunião de família, hoje em dia o pessoal come no McDonald's, né? Aquela jovenzinha, né, com as suas saias, né, aristocráticas, hoje as senhoras, né, em que eu não sou contra, acho formidável, né, tiram roupinhas e tal. A família que está ali, né, e agora a família já é um pouco diferente, né, está se discutindo aí em todos os jornais, né, a posição dos candidatos em relação a esse tipo de casamento, etc. Tal, porque ele está aí. Né. E mais, tem uma série de tendências que a gente já observa, né? A tendência da globalização, que é muito falada, etc. e tal, mas que não foi entendida ainda. É que o mundo está aqui, nesse momento. Se o mundo quiser assistir essa conferência, tem meio de assistir essa conferência? Tem. Né? Se o mundo quiser me ouvir, e eu quiser ouvir o mundo, eu posso fazer isso. Nesse instante, real time, ou seja, não é amanhã, depois da manhã, não, é aqui agora. Né? Inclusive porque hoje o que ocorre é que as megalópolis, elas divulgam um tipo de comportamento, entendeu? Que é mais ou menos uniforme. Todas as megalópolis mais ou menos se repetem, não é? É São Paulo, é Rio de Janeiro, mas é Xangai, é Tóquio, entendeu? É Nova York. Vocês observam os filmes norte-americanos, né, que a gente vê,
o pessoal entrando no restaurante, saindo, conversando, etc. Eles têm uma vida muito parecida com o pessoal aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro. Não é muito diferente, não. Então, essa identificação, ela faz com que, pouco a pouco, o mundo vai se mudando, mas muda ao mesmo tempo e em conjunto. Não está mudando aqui, não. Está mudando todo mundo ao mesmo tempo. E, olha, rapidamente. Aqui, por exemplo, é uma constatação que todos os candidatos estão fazendo, né? É que você teve a monarquia, a aristocracia, a democracia, agora você tem a agrocracia. A agro é espaço público. Né? Então, é a democracia do pessoal que vai para a rua gritar, reclamar, etc. Tal. E já é um fato. Vale o comentário de que os candidatos e os partidos já tentaram atender a essa necessidade. O PT já ofereceu uma proposta de organização de reuniões de consulta pública, etc. e tal, fala-se em plebiscito. O que é isso? É que o sistema político, tal como ele está aí, ele não é mais julgado representativo. O pessoal vai para a rua gritar, etc. tal, porque não se julga representado. Né? Isso muda a regra do jogo. Completamente. Para não falar no futuro, né? Já se, a nível de laboratório, já se desenvolve cirurgias dentro do rim, por enquanto é de ratinhos. Futuramente vão ser os nossos rins, etc. Através de aparelhos nano, né? Aparelhos, dimensões reduzidíssimas, que intervêm num canal de comunicação renal, um diâmetro de 2 milímetros. Certo? Isso já existe em termos de laboratório. Os insetos robóticos, está aí, você já deve ter lido nos jornais, que é o seguinte, já existem experiências que colocam no inseto, né, aparelhos de vigilância, que vão ouvir e filmar tudo que está acontecendo aqui dentro. Então, se vocês tiverem uma mosca apurrinhando vocês, cuidado, porque pode ser uma mosca espiã, entendeu? E pode ser que não seja uma mosca simpática a gente, né? Mas já está acontecendo isso. Já há experiência nessa área. O homem artificial, braço artificial, né? Por enquanto não se inventou a cabeça artificial, mas tem um computador, pelo menos, né? Substitui. Novas formas de energia, isso que está aí, etc. e tal. Petróleo, tudo está ultrapassado. Hoje em dia você tem formas de energia, né? O motor a hidrogênio, né? A fusão nuclear, etc. Tal. Tudo que está aí já não vale mais nada. Estamos passando a investir como você pretendia investir no futuro pré-sal, é meu ver, uma grossa bobagem. Temos que investir nas energias alternativas do futuro, dos próximos 20, 30 anos. E não ficar investindo numa coisa que daqui a pouco não vai ter mais automóvel. Né? Automóveis já estão pouco a pouco se tornando automóveis elétricos. Vai investir em petróleo? Né? O que é isso? Por que eu estou citando? Porque é justamente um exemplo da gente não acompanhar a evolução, não se inovar em face de realidades que já existem. Nós temos que acompanhar, nós temos que antecipar isso. Neurociência. Neurociência já estabeleceu comandos à distância do comportamento de animais. Geralmente é rato, que são os coitados que sofrem, etc. Mas futuramente vão ser nós. Já há a possibilidade de comandar o nosso comportamento. Né? Claro que tudo isso, eu estou comentando, são coisas para daqui a 1, 2, 3, 4, 10 anos, mas elas já estão aí na pauta. E, de repente, elas acontecem. O Big Data, né? Todos vocês já sofrem isso, eu sofro. O Wagner comentava hoje, agora, se eu não conseguir abrir meu e-mail, trabalhei o dia inteiro, não consegui ler meu e-mail. Quem consegue ler o seu e-mail? Quem consegue, lendo o e-mail, fazer uma consulta no Google, que tem 1 trilhão de dados para saber exatamente o que é aquilo que está ali? Então, nós estamos submersos nesse oceano de dados, e já existe, então, tecnologia para filtrar esses dados. É fazer o contrário, em vez de ter muito, ter pouco. Porque senão a gente submerge nisso. E tudo isso no mesmo tempo, no mesmo espaço. Conforme eu disse, no mesmo instante.
face disso, o que você pode fazer? Vamos ouvir aí 3 pessoas ilustres. O Einstein que comenta o seguinte: se nós fizermos as mesmas coisas sempre, o resultado será sempre o mesmo. Repetiu, acontecer. Isso é, de certa maneira, interessante, né? Porque valoriza a disciplina, valoriza a padronização, né? Valoriza a obediência, etc. e tal. Só que as condições mudam e você continuar fazendo as mesmas coisas não é uma boa política, nem para as empresas, nem para nós, na nossa vida pessoal. É o Senna ali, né? Quem não correr acabará atropelado por quem vem atrás. Então, essas 500 empresas aí do Fortune que foram atropeladas, 400 desapareceram, sobraram 100. Certo? Os senhores podem dizer, bom, isso não me afeta, porque daí são empresas norte-americanas, etc. Tal. Não, não é que sejam empresas norte-americanas nem internacionais. Elas mudam a regra do jogo, porque hoje o mundo é comandado por essas organizações. Elas mudam a regra do jogo. E o nosso amigo Steve Jobs, né? Coitado, né? Recém-falecido. Se você não escolher a sua própria vida, alguém escolherá por você. Ou seja, se você não reagir à inovação, se deixar levar pelas coisas, pela mudança, você vai fazer exatamente o que os outros esperam que você faça. E pode ser que isso não seja a melhor forma de você viver. Nem você, nem a sua família, nem a sociedade em geral. Então, tudo isso sugere que a gente fique atento e adote, a meu ver, uma outra postura em relação a essas mudanças. E aqui falamos de inovação e temos que distinguir, é importante, criatividade está meio embrulhado com inovação e não custa lembrar desses exemplos que aí estão, né? É que quem inventou a lâmpada elétrica não foi o Edison, foi o Humphrey Davis, ilustre físico britânico, que 80 anos do Edison acendeu uma lâmpada, já tinha acendido a lâmpada dele. Só que ele acendeu no laboratório lá em Londres e não fez nada. O Edison pegou, isso acende? É? Então vamos transformar em lâmpada, vamos ganhar dinheiro e vamos ficar multimilionários. Ou seja, ele transformou um ato criativo em alguma coisa que aí sim nós podemos chamar de inovação com valor econômico. Aqui é a mesma coisa. Quem inventou o navio a vapor foi o Fulton. Mas o Fulton faliu, afundou, o navio que ele construiu afundou no Lago Michigan. E quem atravessou e garantiu e comprovou que essa travessia no Atlântico era possível foi, adivinham os senhores, um carniceiro de Boston. O cara tinha um açougue lá, mas resolveu investir naquele negócio. Construiu o navio e atravessou o Atlântico. E sim, ele era o quê? O empreendedor. Ele era o inovador. Esse sim, transformou a criatividade em inovação. A linha de montagem do Ford. O Ford inventou a tal linha da montagem, vai pegando aqui, vai juntando pedacinhos, etc. Tal, e com isso ele reduziu o custo da fabricação do automóvel e lançou toda essa indústria automobilística aí, né, infernal, né, que está fabricando hoje 30 milhões de automóveis por ano. Diga-se de passagem, comentário que eu vi recentemente, a mim me espantou, que a China hoje já está construindo o dobro, fabricando o dobro dos automóveis dos Estados Unidos. O dobro. Quem é que sabia disso aqui? Você não sabia. Eu também não sabia. O dobro, o dobro, o dobro. Aqueles chinesinhos, aqueles pálidozinhos, né? Magrinhos, você está tudo motorizado por aí, pô. E nós nem sabemos onde é que eles estão andando. Está lá na China, a gente não está vendo, né? Então, no caso aí foi interessante, por isso que eu coloquei aí, é que essa ideia não foi... O Ford não inventou essa ideia, não. Ele aprendeu isso nos açougues, ele colocou depois isso. Ele chegou nos açougues e viu o seguinte, entrava o boi, ia cortando os pedacinhos, etc e tal, e aí virava linguiça, papapá, pata, pipipi, popopô. Por que a gente não faz ao contrário? A gente monta o boi. Pega o boi e começa a montar ele, entendeu? E, em vez do boi, ele botou o automóvel. E essa foi a ideia não foi dele. Como também não é dos italianos o macarrão. Quem inventou os macarrões foram os árabes, né? Devem ter degolado a cabeça de alguém lá, tal, roubaram talvez, mas o fato é que eles aqui inventaram o macarrão. Mas os italianos aqui se beneficiam. Então é isso aqui que eu queria falar, esse é talvez o conceito mais
academicamente importante aqui, é que a inovação sempre envolve as três faces de uma determinada moeda. A criação, a mudança e uma inovação com valor comercial. E sempre que a gente mexe num desses itens, os outros dois vão ser mexidos também. E aí surgem vários tipos de inovação, que justamente um pouco dos exemplos que eu vou trazer aqui, né, é que há certos problemas que eles exigem uma modificação de uma determinada situação para outra. Por exemplo, essa sala aqui está muito quente, eu tenho um problema, como é que eu vou, não é, tornar essa sala mais agradável? Eu vou botar um ar-condicionado, vou botar um ventilador, vou abrir janelas, etc. Eu estou resolvendo um problema. Mas eu poderia criar uma oportunidade. Dizer assim, bom, espera aí, gente, isso aqui está muito quente. Lá fora tem aquela praça lá. Como é o nome daquela pracinha ali? É a Praça Afonso Pena. Vamos fazer o seguinte, vamos nos reunir lá, vamos dar uma aula debaixo de uma árvore. E aí mudava a regra do jogo completamente, porque essa aula não seria igual a essa aula nessa sala refrigerada. Seria outra aula completamente diferente, né? Talvez muito mais efetiva, do ponto de vista didático. E aí eu estou fazendo uma coisa revolucionária. Eu estou mudando alguma coisa de uma forma bem evidente. Aqui a modificativa simplesmente mudava, botava ar-condicionado, etc e tal, papapá. Então, o diferencial, a qualidade dessa mudança é que ela pode ser cada vez mais importante. E esse é o conceito, às vezes, de inovação. A inovação é uma mudança, né, conforme está ali, né, o nome é esse, não foi eu que inventei, disruptiva. É uma coisa que muda o panorama, muda a regra do jogo. E está aqui, então, por que muda e qual é a diferença entre uma coisa e outra. Que no caso da sala aquecida, quente, a situação atual é um auditório muito quente. E eu quero chegar a uma situação desejada, que é o auditório mais fresco. Tem que resolver o problema, e daqui até aqui. Resolver um problema é isso. E uma oportunidade. Na oportunidade, eu não sei qual é a situação desejada. Eu tenho que procurar a situação desejada, tenho que inventar a situação desejada. Tenho que usar um processo mais criativo para imaginar uma coisa que até agora não existiu. O próprio Ford, comentando, dizia que no tempo dele, quando ele começou a mexer com automóveis e tal, o que respeitava o público, o mercado queria? O mercado queria uma carruagem que andasse um pouco mais rápido. E a solução era botar, em vez de 8 cavalos, botar 16 cavalos. Aí anda mais rápido. Então, a solução do mercado é bota mais cavalo aí. Sabe? E vai andar, carroça mais. Só que ele mudou a regra do jogo, ele inventou o automóvel. Inventou não, mas enfim, juntou o que tinha que juntar. E aí os cavalos desapareceram, etc. Me ocorre uma ideia interessante, eu li numa revista, que em 1872, então, se usavam os cavalos nos Estados Unidos, havia a previsão lá de um economista dizendo que a necessidade de cavalos para movimentar os Estados Unidos, não automóvel, né, carroças e tal, ia ser tão grande que os Estados Unidos não teria feno nem aveia para alimentar os cavalos. E haveria então uma crise. Ia morrer todo mundo, porque os cavalos iam morrer, etc. O economista fez uma tese, provando em como, né, aquele futuro ia ser completamente impossível, né? Só que ele enganou-se nessa previsão, né, porque veio o tal do Ford e mudou a regra do jogo. E aqui tem alguns exemplos que eu acho que convém citar, porque são coisas que vêm dando certo. Não adianta a gente estar falando nos Estados Unidos, etc., mas isso é aqui no Brasil, né? Então, foi feita uma avaliação das 10, 20, 30 empresas mais inovadoras do Brasil, coloquei as primeiras 5, né? Foi feita por essa consultoria aqui, do ONU Estratégico. O Boticário, que todo mundo conhece, né? Que mudou os critérios de venda, né? Porque se vendia aqui, se vendia
não é? Em lojas, farmácias, etc. e tal. Eles criaram a sua própria rede de vendedores, né? Inovaram em termos de marketing, ou copiaram, seja o que for. O Netshoes, material esportivo, que está vendendo tudo, né? Vocês vão lá na internet e podem encomendar o que vocês quiserem aqui, em termos de material desportivo, de óculos, acessórios. Óculos, vejam vocês, uma coisa que para mim sempre foi uma coisa pessoal. Eu tinha que ir numa loja, né? E medir, e ver se é tal, qual é a armação que dava em mim, aquela menina, né? Vinha botar na minha cara com espelhinho, etc. Estão vendendo pela internet isso aí. E estão vendendo para burro. Como é que pode? Não é? Pode. O Nespresso, que é uma máquina de fazer café, é diferente, né? Aí foi uma invenção disruptiva, não deles, mas trazida da Itália, aquelas balazinhas de café que você bota na máquina e faz um café delicioso. Não precisa coar o café, etc e tal, botar o Nescafé que não dissolve, aquele negócio todo. É uma maneira diferente de tomar café. O Hospital Albert Einstein foi um dos 5 escolhidos por ele, porque eles fizeram uma coisa que pouca gente faz, que é promover serviços de saúde e especializações dos diversos departamentos. Sempre houve, ainda há, uma certa ética. Não posso divulgar, o médico não faz promoção, etc. Tal, pega mal, etc. Tal, né? Hein? O que tem? Direito também, né? Bem lembrado, né? O direito, você não pode estar vendendo seu serviço, etc. e tal. O Albert Einstein partiu para a ignorância. Vamos vender serviço médico. Entendeu? E triplicaram o tamanho, né, do hospital em 10 anos. Bom, mas enfim, do ponto de vista meramente acadêmico, eu acho que a gente tem que prestar atenção, pelo menos alguns desses requisitos, são 7 requisitos, que estão mais ou menos envolvidos em qualquer plano de inovação. Se vocês mexerem com inovação, quiserem implantar um programa de inovação, vocês vão ter que passar, a meu ver, por coisas como essa questão, que são as seguintes. Primeiro, a imaginação, que é o awareness, o americano usa essa palavra que não tem tradução, mas pode ser traduzido como atentividade. É vocês ficarem espertos, vocês observarem o que está acontecendo, olharem a coisa de uma maneira diferente, de fora para dentro. Se usa muito a expressão out of box, né? Que é você procurar olhar o problema de longe, se afastar do problema e procurar vê-lo de forma diferente, porque a gente não vê a coisa da maneira como deveria ver. Se quiserem constatar isso, façam o seguinte: quem tem relógio aí, vai pegar o seu relógio, não vai olhar mais no seu relógio, bota a mão aqui em cima do relógio, troca o relógio com o seu vizinho. Presta o seu relógio, ele vai devolver. Presta o seu relógio a ele e ele empresta o relógio dele a você. Troca com alguém que tenha. Também não tem, são 2 só. Você também não tem. Por que você não tem relógio? Engraçado. É medo de ser roubado? Dá trabalho, é? Eu não entendi. Me explica melhor. Perto de muito tempo, se você tiver um relógio. Bom, tá certo. E você, por que você usa o relógio? Deixa eu aprender com vocês. Lá aí, tá vendo? Ele já apelou para outra coisa. E você? Também, tá vendo? Então, quem fabrica relógio do mundo tem que ficar atento, né? Porque vai acabar sendo comido pela raiz, né? Hein? O despertador já era, né? Mas, enfim, a experiência que eu queria fazer com vocês é a seguinte. Você trocou o relógio com ele? Muito bem. Então, você pergunta a ele, não é? Qual é a cor do mostrador do relógio, que é o dele. Pergunta a ele. Pergunta a cor dos números. Pergunta os ponteiros. Vai seguindo. Pergunta em voz alta, vai. É um rapaz inteligente, ele vai acertar tudinho, né? É? Preto. Continua.
E o resto? Formato dos números. Número arábico, número pequenininho, né? O que está escrito no mostrador? Tem alguma coisa escrita, todos os relógios têm. Que mais? E a pulseira? Como é que é a pulseira? Pulseira de aço? Tudo bem. Agora você descreve para ele, pergunta a ele. Hora da verdade. Você roubou de quem? Não estou em cima. Ok, o mostrador dele. Né? Como é que é o mostrador? Como é que é o mostrador? Você acha que o seu QI é abaixo da média? Ou você se acha uma pessoa razoavelmente inteligente? É que você pertence a 99% da humanidade. Não presta atenção a essas coisas, porque não tem justamente o awareness, essa capacidade de observar essas coisas, entendeu? Porque são coisas irrelevantes. A nossa cabeça é feita para esquecer. Se vocês já ouvem esse cálculo, se vocês observarem a quantidade de informações que vocês recebem por hora, dá 1 bilhão de bits que você recebe de informação por hora. Entendeu? É a luz, a cor, etc. Tal, é o som, papapá, é o conceito, etc. Tal. Desse 1 bilhão de bits, quanto é que você recorda? Eu estava sentado, né? O professor me fez uma pergunta meio chata, meio relógio, você vai lembrar isso, né? Então você vai lembrar desse 1 bilhão de bits, você vai lembrar 1%, ou meio. E o resto? O resto fica na nossa cabeça. Viu? Esse aqui é o problema. Fica lá que vai. Pode ser recuperado isso. As pessoas criativas e inovadoras, elas passam a prestar atenção a isso. E aí? Diga. Os que interessam, né? Isso é, explica a ele que vocês é que prestam atenção a gente. Não, nós somos pateta. Você não quer chegar mais próximo da gente, não? Ah, está fugindo do ar-condicionado, tá bom. Nós somos patetas, nós achamos que as mulheres não prestam atenção a gente, você presta sim. Vocês passam a observar, eu como sou mais idoso que vocês, eu faço essa experiência. Quando vem uma mulher na minha frente, eu fico olhando para a cara dela. Entendeu? Todas as mulheres fazem isso. Viram o que eu fiz? Todas. Todas. Para outra, não. Para eu, olhando para alguém que está passando. Passe a prestar atenção. Era mulher, está na defensiva. Passa a prestar atenção. Vocês olham mesmo. É o segundo, viu? É assim, ó. Não mexe nem a cabeça. Eu não sei quem olha mais. O homem geralmente olha depois que a mulher passou, né? A mulher olha. O homem é depois. O time é diferente, né? É bom, né? Bom é saber quem é o cara, né? Eu, por exemplo, ando sempre meio preocupado. Né? Eu não sei como é que o cara vem, tal, sei lá, estou meio preocupado, eu fui assaltado 2, 3 vezes, eu tenho um certo receio, mas eu olho, que é aquele cara que está vindo. Tal. E tem que olhar discretamente, né? Assim, olha assim, exatamente para as mulheres. Mas, enfim, essa atentividade é exatamente um atributo que nós temos e que nós podemos desenvolver, entendeu? Por exemplo, se vocês agora, eu já fiz essa experiência, levasse vocês lá fora, e nós perguntássemos a vocês como é que é essa sala, entendeu? Se descrevesse as poltronas, as coisas e tal, praticamente metade dos itens que estão aqui você não lembraria.
Vocês passaram aqui. O relógio nem se fala, que esse relógio está com você há 10 anos, 20 anos, 30 anos, tal, que você olha para ele 20, 30 vezes por dia e não sabe a cor do mostrador, pomba. A criatividade é outro aspecto importante, que é exatamente o que eu comentei, essa possibilidade de ver as coisas de fora para dentro, não é? Procurando aquele item que passou desapercebido. E no caso da inovação e da utilização da criatividade, vocês podem e devem, tem empresas que fazem isso de maneira organizada, usar e utilizar o registro do inconsciente. Porque assim como vocês só lembram, obrigado, de 1% daquilo que vocês recebem, né, de informação, o inconsciente de vocês registra isso. As pessoas criativas usam o inconsciente, vocês podem fazer isso. Vão dormir de noite, escreve um probleminha num pedacinho de papel, entendeu? E amanhã de manhã, quando eu acordar, eu vou ter a solução desse problema. Experimenta. Vocês acordam de manhã e têm a solução do problema. Quem é que resolveu para vocês? Quem acredita em anjos da guarda, muito bem, né? Quem não acredita, alguma outra coisa aconteceu. É que enquanto vocês dormiam, o seu inconsciente continuou trabalhando nesse problema. E nas empresas em que se implantou programas de implantação, de inovação, a gente tenta manter essa chama sagrada, essas pessoas preocupadas, pensando na novidade, na diferença, etc. e tal, observando aquilo que não funciona, etc. e tal. Né? Por exemplo, aqui, o que não está funcionando aqui dentro? O projetor não está funcionando, nós chegamos aqui. Né? Eu tenho razão. O ar-condicionado está incomodando. Tá certo? O microfone está funcionando, não está mal, não eu que estou usando mesmo. Um deles não está testando, etc. e tal. Né? Vocês não experimentaram um banheiro, etc. e tal, como nem experimenta. Não deve estar limpinho, mas pode não estar. Né? Tá faltando um cafezinho, não está? Cafezinho, está faltando um cafezinho. Que batata. Assim. Entende? Talvez se nós quiséssemos melhorar o desempenho disso aqui, que já é uma coisa bem feita, nós teríamos 10, 20, 30, 40 coisas a serem melhoradas. Eu jamais entrei numa organização, nos trabalhos que eu fiz, que não se pudesse mexer em alguma coisa até imediatamente. Entendeu? Eu me lembro de uma empresa de engenharia que eu fui lá fazer um programa de qualidade, e o diretor, que era uma pessoa imponente, um engenheiro, disse, aqui nós temos os nossos programas de criatividade, de inovação, de qualidade, temos a ISO não sei o quê, aquelas ISOs todas, que a parede dele está cheia de documentos, e eu ouvindo, né? Eu digo, então, só quer fazer uma coisa? Pega o elevador comigo. Desceu, foi na portaria. Eu disse, qual é a coisa mais importante que essa empresa está fazendo nesse momento? É a edificação de uma nova sede, era mesmo, uma imponente sede que eles estavam investindo em São Paulo. Não é isso? Perguntei durante o elevador, disse, chegamos lá na portaria, tinha uma maquete dessa imponente nova sede. A maquete estava ao contrário, estava de costa para quem entrava. Então a maquete tem aquele lado, não é? Reto, não, e o resto é a maquete. Né? Estava na frente da empresa, um cartaz, e aquela coisa ao contrário. Você entrava e olhava um negócio assim liso, e a maquete aqui escondida do lado de cá. Eu digo, olha, o senhor tem todos os planos de qualidade aí, todos os projetos, mas na entrada da sua empresa tem qualquer coisa a melhorar, olha aí. E o homem ficou danado. Né? Que é isso? Quem é o responsável por isso? Eu acrescentei, eu sei, é o senhor. Eu próprio, o senhor que é o responsável. O senhor devia ter visto isso. O senhor passa por aqui toda hora, pô, peraí. Por que não consertou? É macaco é seu. Tá certo. É claro que aí nós temos que ter um certo conhecimento tecnológico, que vai depender muito do tipo de inovação que nós estamos trabalhando, né? A tecnologia pode ser uma tecnologia até bem elementar, mas ela tem que existir algum conhecimento, não é? Daquilo que nós pretendemos mudar. E essa tecnologia vai depender, é claro, do assunto que nós estamos lidando. Por exemplo, se vocês pensarem em termos de tecnologia,
Pensem, por exemplo, nas guerras que a humanidade já passou. E teve um grande conquistador chamado Tamerlão, que conquistou grande parte da Ásia e grande parte da Europa. Sabe com o que ele conquistou? Uma pequena novidade tecnológica. Vocês vão achar até graça. O estribo do cavalo. Não se usava estribo no cavalo. Aqueles filmes que vocês veem de pele vermelha, você vê os peles vermelhos cansados no cavalo, né? Soltando a flechada, passa a observar no filme. Os peles vermelhos não usam estribo. Quando o pessoal do Tamerlão começou a usar estribo, o que aconteceu quando o cara está no estribo? Ele aponta uma arma, ele aponta uma flecha. O que ele tem? Muito mais precisão. Né? E ele comeu metade da Europa, metade da Ásia só com estribo. Revolução tecnológica, que era a outra novidade. Então tem a novidade que espelho vermelho até hoje, né? Talvez nos filmes, nem nos filmes usam mais estribo, que também. Os que tinham por lá já morreram todos. Né? Bom. E os recursos, né? Grande parte dos projetos de inovação que eu pude colaborar, faltou recurso, faltou tempo, faltou capital, faltou dinheiro, né? Faltou equipamento, faltou instalação. Né? Tem que ter um pouco desses recursos todos, um pouco disso tudo. Eu diria que entre todos o mais importante talvez seja o tempo. Vocês vão achar graça. Bom, o tempo, Tem empresas, como uma empresa de seguros, a Century, que fez o seguinte, baixou um decreto. O funcionário entra às 9 horas, de 9 às 10, toda e qualquer comunicação entre os funcionários está cancelada, está proibida. Todo funcionário tem 1 hora para ficar sozinho, com seus pensamentos, para organizar seu trabalho e, quem sabe, para criar alguma coisa, inovar alguma coisa. Se ele quiser ler o jornal, ele lê o jornal. Você tem 1 hora. O Google tem isso. O Google é mais radical. O Google dá 1 dia por semana. 1 dia por semana. Imagina. Você quer ir para a praia? Vai para a praia. Ninguém vai te controlar. A empresa espera que você aplique esse 1 dia em desenvolver soluções, identificar problemas e tal. Essa é a expectativa. Mas você tem essa hora, te dá um benefício. Porque 1 hora, um dia por semana vale dinheiro, né? Ela está te dando esse dinheiro, né? Então vejo que às vezes o recurso que falta é isso. Eu diria que, na minha experiência, eu estou sempre alegando uma experiência, porque eu não tenho a experiência dos outros, eu tenho a minha. Quando os programas de inovação falharam, é porque alguém não teve o tempo para dedicar atenção a isso que aí está. Toda empresa tem problemas mais sérios, mais urgentes, né? É a venda que não foi, a produção que atrasou, é o banco que não fez o crédito, é o telefonema da mulher que ligou para você dizendo que o garoto levou um tombo, e o cara não tem tempo, ele não tem tempo físico, né? As pessoas que têm comando, que dirigem a empresa, para dedicar à inovação. Então, isso é um recurso escasso. Quanto mais você sobe na administração, menos recurso ele tem, menos tempo ele tem. É uma das coisas mais sérias dos administradores que eu conheci, os bons administradores, é ter essa capacidade de estabelecer prioridades e aplicarem o seu tempo de uma maneira eficiente. Poucos fazem isso, conheci muito poucos. Os que faziam se deram muito bem. E é uma questão de se organizar, né? E a ideia central dessa conquista do tempo é se perguntar, isso que eu estou fazendo, alguém pode fazer por mim? Quem? Isso que eu estou fazendo, alguém pode fazer por mim? Quem? Vou procurar ele. Então é ele, chama ele. Dá para ele. E controla depois, né? Verifica. Né? Aquela ideia meio maluca do Jânio Quadros, mas que era muito inteligente, do bilhetinho, se lembra? O Jânio Quadros mandava alguém fazer uma coisa, dava um bilhetinho. Ele guardava a cópia dos bilhetinhos. Ele cobrava dali 6 meses. Aquele bilhetinho que eu lhe mandei, 6 meses, não, que não ficou 6 meses, daqui 1 mês. Aquele bilhetinho que eu lhe mandei, o que aconteceu? O sistema de controle do Jânio Quadros como presidente da República era isso, bilhetinho. Não era mal não, hein? Podia até funcionar.
E é claro, conforme comentei, a inovação é uma criatividade que deu certo. Ela se tornou viável. Inclusive, há um comentário curioso de quem estuda isso mais do que eu, que diz que quando vocês inovarem alguma coisa e a inovação der resultados imediatos, é que ela não é boa, não. Ela não é grande coisa, talvez não seja nem inovação. Inovação dá trabalho. Inovação leva tempo para maturar, etc. E aí o pessoal desiste no meio, claro. Só para lembrar um exemplo de livro do Edison, que, inventando, teoricamente, a lâmpada, que ele não inventou, ele experimentou 1.150 filamentos diferentes. Cimentava um filamento, queimava, cimentava. Até que um lá de tungstênio chegou lá, iluminou e disse, isso aí é... E ele dizia, mas o senhor perdeu esse tempo todo? Ele levou um ano inteiro. Né? Eu disse, não perdi um ano inteiro, não. Eu fiz 999 tentativas que me ensinaram que aquilo que eu estava usando não servia. Falhar é aprender que aquilo que eu fiz não funciona. Certo? Então, não perdi meu tempo. Eu aprendi alguma coisa. E a implementação, que é o buziles da questão. Eu acho que aí é que pega o carro. Esse é o problema central. Eu já desenvolvi programas e fazíamos trabalhos de grupo, criávamos projetos, etc e tal, entendeu? Através de várias técnicas, criatividade, workshops, etc e tal, brainstorming, etc e tal. Aquilo se transformava em projetos, ideias. Dessas ideias, de cada 10, 9, essa é a minha experiência, não acontecia nada. 9, sei lá, a maioria não acontecia nada. Por quê, hein? O que faltava? É que você implementar uma mudança incomoda, chateia. As pessoas que já estão lá se sentem ameaçadas. Elas têm medo da mudança. Elas têm o seu dia a dia. Se você não estabelecer os programas de inovação que vocês eventualmente implantarem, se vocês não abrirem um tempo para essas pessoas perderem, entre aspas, não vai acontecer nada. Certo? Uma das empresas em que isso funcionou bem, que foi a Ericsson, uma empresa sueca, que nós desenvolvemos um seminário em 3 dias, várias ideias foram apresentadas, transformamos em projetos, eu vou mostrar um exemplo de projeto que aí está. Só que, no último dia, o presidente da empresa sueca, o presidente da empresa chegou lá, de maneira bem autoritária, eu disse, que grupo de trabalho temos aqui? 7, 8. O senhor está com as ideias tal, né? Quem é o líder desse grupo lá? Esse outro grupo tem as ideias 2, 3, 4, 5 projetos. Eram 2 ou 3 projetos por grupo. Eram 6 grupos. Então temos 18 projetos. Toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, por gentileza, compareçam ao meu gabinete informando o andamento dos trabalhos. Dos 25 projetos, implantaram 17, 18. Por quê? Qual foi a diferença? O que aconteceu? Ele passou uma coisa muito importante. Isso é importante. Eu vou abrir o meu tempo, sou presidente dessa empresa, o senhor está com um projeto de melhorar a varredura do chão da fábrica. Porcaria, né? Um troço. Muito bem, eu vou lhe receber às 10 horas da manhã, segunda-feira, para melhorar o sistema de varredura da fábrica. O que aconteceu nessa empresa? Ele passou uma mensagem. Comprometimento. Ele disse, isso que vocês estão fazendo, eu levo a sério. Não tem nada a ver com o valor econômico disso, tem a ver com o trabalho, porque às vezes o desenvolvimento de um projeto para varrer melhor o chão da fábrica, pode demorar 30 dias para o cara elaborar esse troço. O que vai se ganhar com isso? A fábrica vai ficar mais bonitinha, isso não vale nada. E ele reforçou a coisa, funcionou. Sempre que isso aconteceu, na minha experiência, eu tenho que alegar a minha experiência, as coisas foram muito mais fáceis. E sempre que não aconteceu, né, um outro exemplo, totalmente contrário do trabalho que eu fiz no Nordeste, uma grande empresa, que era empresa importadora e exportadora, e eu organizei o sistema de documentação deles e coloquei no centro do salão,
no escritório central, eu consegui com muito custo, né, pegar toda a documentação da empresa, centralizar em 10 ou 12 arquivos de 4, aqueles arquivos antigos de 4, né, gavetas. Naquela época não existia o computador ainda, né? Bom, aí eu treinei uma bibliotecária, que era até uma professora de história, que me deu, muito culta, né? Treinei ela, disse, olha, todo documento que sai daqui você pede uma carga. Entregou, porque o documento ninguém encontrava. Alguém pegou o documento, você pede, entendeu? Assina aqui a sua responsabilidade e coloca o tempo, o momento que você vai devolver isso. Tudo bem, fui embora. Peguei o avião e fui embora. Alguns meses depois voltei, cadê os arquivos? Os 12 arquivos. Não tinha mais nenhum. Não tinha mais nenhum. E a tal bibliotecária tinha sido escamoteada para o outro lado, lá estava fazendo não sei o que, lá, sei lá, organizando a biblioteca, qualquer coisa assim. Eu fui procurá-lo. Disse, professor, o senhor foi embora, virou as costas, no primeiro dia chegou o presidente da empresa, entendeu? Disse, tem aí a ordem de serviço tal. Tem, muito bem, foi lá, procurou, catalogada, etc e tal. Vou deixar. Bom. Aí eu digo assim, e aí? Aí ele pegou o documento, eu disse, senhor presidente, o senhor quando pretende devolver esse documento, etc tal. Disse, minha filha, eu sou o presidente da empresa, né? Qual foi o recado que ele passou? Não serve para nada, essa brincadeirinha desse cara que chegou do Rio de Janeiro aí, teve um trabalho lá, isso é porcaria, quem manda aqui sou eu. E olha, não demorou muito, disse-me ela que demorou 60 dias, cada um foi tirando os documentos, porque informação é poder, documento é poder. Então tinha funcionário lá que vivia só disso. Quando é que chega o navio tal, com a carga tal, etc tal? Ele olhava assim, né? Era verdade, escondia, ia lá, pegava o documento, só ele tinha, dizia assim, o vapor Andorinha chega dia 15, né, deve entrar no porto de Recife, escondia o negócio. Eu tornei isso inútil. Essa informação estava disponível para todo mundo. Passou a ter uma gaveta em ordenado todos os conhecimentos e tal. Claro que ele foi lá, pegou o negócio, escondeu de novo, não é? Porque provou-se que a posição dele, a função dele era inútil, né? Então, esse é talvez o buzílio da questão. É vocês conseguirem alguém dentro da empresa, que nós vamos mostrar aqui, um campeão, etc e tal, que adote, aceite a ideia e tenha saco para administrar isso, tempo para dedicar, entendeu? E persistência, constância, senão não vai funcionar nada. Os programas de inovação que eu trabalhei, com muita frequência, não aconteceu nada. Entendeu? E como eu sou o mesmo, então o problema não é a minha maneira de proceder, é a reação, não é, de quem presta serviço, porque quem presta serviço sabe. Vocês não são responsáveis sozinhos pela qualidade do serviço. O usuário do serviço, a pessoa que está sendo atendida, se ela não estabelecer um elo de reciprocidade, o serviço que vocês vão prestar não vai funcionar. Só isso. Funciona. Porque não se consome um produto, um serviço, se consuma. O casamento se consuma quando duas pessoas fazem o que devem fazer, né, na noite de núpcias. Quando não fazem, o casamento não se consuma. Precisa dois, né? Não se consuma. Serviço é assim. Estou dizendo isso porque às vezes nós, vocês administradores, vocês consultores, etc., ficam um pouco com sentimento de culpa. Não fiquem, não, totalmente. Transfiram grande parte dessa culpa para o próprio funcionário, para o próprio cliente, que não deu aquilo que ele tinha que dar. Entendeu? Em termos de dedicação, de motivação, etc. Vocês fazem o possível. Ele não está fazendo o possível. Mas aqui está de cabeça para baixo, não é minha culpa, não devia ter qualquer coisa aqui. Bom, e aqui está um pouco também da minha vivência dessa área, né? Eu coloquei isso de maneira mnemônica, esses 8 R's aí foi meio difícil, mas vou conversar sobre eles
Se vocês percorrerem essa escadaria que está aí, a probabilidade de vocês conseguirem implantar um programa de mudança, um programa de inovação, a criatividade fica bem mais reforçada. Não é tudo, mas reforça. Então, vejamos. Primeiro, a responsabilidade. Você, de alguma maneira, tem que passar para o pessoal da empresa, e esse pessoal da empresa pode ser toda a empresa, pode ser um departamento, pode ser um setor, pode ser o gerente, que eles são corresponsáveis por um negócio chamado inovação. Ah, não, mas eu sou gerente de venda. Sou gerente de vendas, mas também responsável pela inovação no seu setor. Ah, sou gerente de produção. Já estou muito ocupado. Só tem essa responsabilidade. Sou gerente de produção, mas melhorar o sistema de produção. Então, isso é a parte talvez mais difícil, porque tem muitos gerentes que não aceitam esse tipo de coisa. O que eu fazia? Isso faz parte da minha experiência. Eu perguntava ao meu contato, que era o meu cliente, etc. Tal, qual é o setor melhor aqui dentro? Quem é que funciona melhor aqui? Departamento de venda tem 5. Quem é que vende melhor aí? Ah, o departamento do gerente de São Paulo, etc. Tal, cara. Então eu vou começar a mudança e a inovação por ele. Sabe por quê? Porque se eu começar pelo pior, esse cara vai cair na defensiva. Diz, eu sei que mandaram o senhor aqui para o meu setor, mas o meu setor não vai bem, entendeu? Por causa dos outros, ele bota a culpa nos outros. O cara que está em primeiro lugar é bom? Vai dizer, não, muito bem. O senhor acha que não posso melhorar? Pode melhorar, ele já é o campeão. Então ele recebe de braços abertos, pelo menos essa é a minha experiência, porque não há conotação de eu vim aqui consertar alguma coisa. O cara já é bom, mas ele pode ser melhor? Pode ser melhor. E vocês podem transformar, então, ele num exemplo, num padrão, como eu fiz, numa empresa, tinha lá os seus, suas bombas de gasolina, uma empresa distribuidora de gasolina, etc. E tal. Tem que melhorar esse negócio, não melhorar todas as estações e o tratamento de bombas de gasolina. Eu melhorei uma, peguei uma, a melhor, que é o melhor gerente aqui, é o fulano. Muito bem, onde é que fica? Lá em Itaimbé. Muito bem, vou lá. O senhor é o padrão aqui. Eu sou o padrão. Realmente, modesta à parte, tem tido muita sorte. Sorte nada, o cara era bom mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos transformar esse posto aqui num posto padrão. O senhor vai representar o que há de melhor nessa empresa, e nós vamos mandar o gerente dos outros postos passarem uma semana com você aqui. Melhorou? Demorou 3, 4, 5 meses, não melhorou mesmo. Imagina se eu fosse mudar posto por posto. A empresa tinha 450 em diversos estados. Ia demorar 10 anos, né? Aí vinha só o cara, o gerente de lá, passava lá uma semana, e o resultado não foi extraordinário, mas foi bastante interessante. Porque eu comecei pelo melhor. Ele aí ficou inteiramente do meu lado, porque eu estava elogiando ele. O respaldo. O respaldo é isso que eu já comuniquei, já comentei. Se a turma que manda não acreditar no programa, não amparar o programa, não der o respaldo, etc. e tal, desiste. Vocês não vão conseguir nada. Nada, nada. Poderão, eventualmente, como aconteceu comigo, de fazer uma proposta, etc. e tal, vamos ganhar ali um dinheirinho, papapá, né? Vamos fazer uma reuniãozinha, etc. e tal. Né? Alimentou meu bolso, mas não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Exemplo, uma organização em que eu me reunia com gerentes, etc. e tal, combinava uma série de coisas, na sexta-feira, então vamos fazer isso, etc. Tal. Chegar na segunda-feira, mudava tudo. Tudo aquilo que tinha sido decidido comigo, de sugestões, de projetos, de organizar os grupos de trabalho, chegar na segunda-feira tinha mudado tudo. Pô, o que está acontecendo? Até o dia que eu fui convidado, né, para ir tomar um café da manhã, numa pomposa mansão, que era onde morava a maior acionista da empresa. E aí nós ficamos, eu me lembro, ficamos em pé, era uma mesa enorme, cheia de vitualhas, tal, café, tinha até uísque, imagine, 8 horas da manhã, entendeu? Ali umas 15, 20 pessoas, gerentes da empresa, todo mundo em pé, e eu fiquei em pé também, eu não ia me sentar, né? Aí daqui a pouco, houve-se um barulhinho,
Entra uma respeitável senhora, mais de 70 anos, olhou para todo mundo assim, disse bom dia, sentou-se, e quando ela sentou-se, todo mundo sentou. Era ela que no domingo desmontava tudo aquilo que eu tinha combinado com os caras a semana inteira. Era ela quem assinava o cheque. Não, isso é bobagem, esse cara veio lá, esse professor aí, não conhece nosso negócio. Tá? Pô, peraí, vai acontecer isso. Ela desmontava tudo. Por quê? Então, ela não dava o respaldo a alguém que tinha comando, tinha autoridade. Imagine se alguém ia enfrentar a velha senhora. Estava roubado, ia ser despedido no dia seguinte. Também, um item que eu observei importante é que, quando é possível, deve-se passar a ideia para o pessoal de que várias cabeças pensam mais criativamente que uma cabeça só. Então, essa participação em processo de trabalho, em grupos de trabalho, etc., tal, elas podem ser interessantes se bem administradas, certo? E permitindo que todo mundo participe daqueles trabalhos, que podem ser durante um workshop, pode ser trabalhos já programados para tentar resolver um determinado problema. E uma das coisas que eu observei é que quem é que vai participar disso? Ah, não, é o gerente, é o assistente, é uma empresa de engenharia, é o engenheiro, etc. e tal. Não é, não. Quem deve participar disso, claro, é o pessoal com poder, né? Formado em engenharia, formado em administração, etc. tal, e o pessoal que lida com o problema. Então, se é uma linha de produção, eu aliciava e trazia para o grupo o encarregado da manutenção elétrica. Um velho senhor, entendeu? Seus 50 e poucos anos, 30 anos de empresa, que não era engenheiro, coisa nenhuma, ele era um técnico, se é que era um técnico. Mas ele sabia onde é que dava o negócio. Toda semana eu venho aqui e conserto aquele fio. Vai ver que esse projeto aqui dos engenheiros, ele não diria isso, deve ter qualquer coisa errada. Eu toda semana me chamo para consertar as troças. Tem qualquer coisa aí. Ele tinha informação, ninguém mais tinha. É o homem de vendas. Homem de vendas que você faz o marketing, você tal, né? E ele sai. Está vendo? Isso é um problema para resolver. O que eu faço para isso não cair? E o homem de vendas sai com o seu produto debaixo do braço e não vende. E não vende, ou vende mal, não vende. O marketing foi bom, o planejamento do negócio foi ótimo, o produto é interessante, etc., mas não vende, não se vende. Por que não vende? O vendedor sabe. Consulta ele. Como é que foi? Ah, coisa, isso, aquilo, etc. e tal. É o preço, é o design. É o outro que oferece uma venda cruzada, etc. e tal. Eu não consigo vender. O vendedor sabe, não é o gerente de venda que sabe, não. Não é o diretor de marketing, não. Não é o homem da promoção. O pessoal de publicidade, etc. e tal. Não estou fazendo uma crítica, mas faço. Eles se julgam super-homens, entendeu? Muda um design do negócio, de repente aquilo, e por milagre todo mundo vai comprar aquele troço. Não vai, não. Entendeu? A Dilma tem os melhores assessores de promoção e publicidade, e, a meu ver, não vai ser eleita, apesar de todos os assessores bons, ótimos, grandes antropólogos, psicólogos, etc. E tal. Por quê? Porque é uma realidade que foge ao controle deles. Não é isso? Não devo falar em política, sempre me dizem isso, né? Tá bem, não falei nada, ok? Repartição. Vê como se detecta um problema? Tem um problema aqui. Tem alguma coisa aqui que faz com que caia. Aí vocês podem dizer, não, professor, o senhor que está segurando errado. Tudo bem, até posso estar segurando errado, mas nós vimos ter um aparelho que permitisse um cara segurar errado e não caísse no chão. É simplesmente. Que, aliás, é o que se faz nos programas de design thinking, que é uma maneira de explorar o mercado para descobrir ideias novas. A gente vai atrás do cliente, entendeu? Ele usando o equipamento, ele usando o material, ele usando o espaço, e ver onde é que a coisa pega.
Eu dizia ao meu filho é arquiteto, meu filho, faz uma coisa, quer um conselho do papai? Quando você desenhar uma casa, ajudar a construir uma casa, antes de entregar, viva nessa casa em 6 meses. Você vai ver quanta coisa errada que você programou. Ele nunca fez isso, porque ele não acreditou no papai, né? Ele não acredita no pai, né? Mas se fizesse, ele faria projetos completamente diferentes. Entendeu? Tenho certeza disso. Que ele está aí usando o produto. Uma coisa é a prancheta, etc. Outra coisa, vai usar, vai morar lá, vai subir naquela escada. Aí você vê que tem um degrauzinho muito curto, se você pegar mal, você cai. Porque ele está mal desenhado. Ah, não, mas você tem que tomar cuidado, descer a escada com menos cuidado. Não, senhor, você tem que desenhar uma escada que reduza a probabilidade das pessoas mais idosas caírem. É isso que você tem que fazer como arquiteto. E tudo isso, então, aponta para um negócio que eu chamei de revolução cultural, por falta de melhor nome. O que é essa revolução cultural? Bom, tem vários aspectos. Um deles é acreditar que todo mundo é criativo e pode ser criativo. Um pouco mais, um pouco menos. Cada um tem o seu estilo de criatividade. Cada um tem a sua maneira de examinar um problema. E vocês têm que criar o quê? Tempo, certo? E permitir que ele até erre. Em algumas empresas, né? Isso faz a IBM, por exemplo, há um orçamento, o gerente recebe orçamento de, entre aspas, jogar fora. O orçamento dele, o budget dele é de, sei lá, $500 mil, $50 mil, ele tem o direito de jogar fora, perder. Perder tentando fazer coisas que não dão certo. Ninguém cobra dele, ao contrário. Se ele não perdeu $50 mil, é que não tentou, é o contrário. Entendeu? Ele não se arriscou. Certo? Porque esse é o lado cultural, um deles que deve ser mexido. É tentar. Um famoso jogador de beisebol nos Estados Unidos, chamado Babe Ruth, ele até hoje nunca foi ultrapassado. No beisebol, dá aquela porradinha naquela bolinha, né? Você joga o beisebol e o cara com um bastão, tem duas coisas. Ou ele aceita, tenta dar porrada na bola, ou ele deixa a bola passar. Okay? Mas ele pode deixar certo número de bolas passar, ele tem que tentar. Mas se ele não tentar, a bola passou, dentro de um certo limite, ele não é penalizado. Ele vai na bola que ele quiser. O Babe Ruth ia em todas. Ruim, boa, mal, etc. e tal. Então o que acontecia? Ele volta e meia isolava a bola no outro lado lá, que não tinha nada a ver com o assunto, perdia, etc. Mas ele fazia o maior número de pontos. Exatamente como o Caxambu, jogador de futebol do Flamengo. Naquela época tinha um centerfor, um cara de 2 metros de altura, que era famoso, que ele tinha um pé, o pé dele tinha 55 centímetros, o pé dele. O Caxambu era o maior goleiro, o maior goleador do campeonato carioca durante anos. A bola ia para ele chutava. Para qualquer lado, ele fez muito gol contra. Ele chutava para qualquer lado mesmo. Tinha uma perna que era um torpedo, entendeu? Ele jogava no Flamengo, volta e meia, isolava a bola. Naquela época tinha uma lagoa ali. Bola na lagoa, a bola atravessava e lá, só parava o jogo, pegava a bola da lagoa, etc. Ele chutava todas. E era o artilheiro do campeonato. O que ele fazia? Ele não se incomodava em errar. Entendeu? Ele simplesmente chutava. E aí, na média, ele conseguia um número maior que os outros. Então, é exatamente essa capacidade, né, de você conviver com o erro, que é um dos aspectos culturais importantes, muito importante. O pessoal está aberto a tentar fazer coisas que não dão certo. Porque se você tentar fazer somente as coisas que dão certo, você vai tentar muito pouco. Você não vai fazer gol, não. Vai fazer só aquele gol que você sabe que vai fazer. E aí, você não vai ser um artilheiro. Aqui um ponto importante, que eu valorizaria muito, que as pessoas envolvidas nesses projetos, nesses programas de inovação, elas devem ter um reconhecimento.
Ou seja, a participação dela em projetos, na criação de ideias, etc. tal, na implantação de ideias, mesmo nas implantações que não dão certo, devem ser reconhecidas, certo? Que não tem nada a ver com a recompensa. Recompensa é dinheiro. Ok, você dá a ele, por cada ideia boa que ele tiver, ou ideia aceita, você dá 10 mil reais. Você dá um cartão de crédito no supermercado vizinho. Você dá a ele mais 10 dias de férias, entendeu? Você dá alguma coisa que tem valor patrimonial. Não é isso que eu estou falando. Reconhecimento é outra coisa. E o reconhecimento está comprovado exaustivamente, se discutiu muito isso. Ele, curiosamente, ele vale mais do que a recompensa. Eu me lembro na Bahia, refinaria de Mataripe, fizemos um pequeno trabalho lá, e num domingo que eu fui visitar lá o homem de recursos humanos e tal, eu entrei, estava na portaria me documentando, parou um Volkswagen, Bahia, né? Um Volkswagen, daqueles bem pequenininhos, começou a sair baianinho dali. Saiu o motorista, saiu a mulher dele, saíram 5 ou 6 pirralhos. Né? Aquele negócio do Volkswagen, que sempre entra mais um, né? Começou a sair gente ali, né? E ficaram ali em fila, etc e tal, e o pai ali, eu fiquei olhando. Os garotos fizeram uma filazinha, e o pai aí apontou para a entrada da refinaria de Mataripe. O que tinha lá? Tinha um retrato dele, 4 metros de altura por 2. Ele tinha ganho o prêmio da ideia do mês, certo? Ele levou a família toda para mostrar aos filhos dele aquela... Esse garoto que eu vi lá, que tinha 5 anos, deve ter 60 hoje. Ele jamais esqueceu o momento em que o pai dele, a empresa que o pai trabalhou, essa tal de Petrobras, naquela época tinha uma imagem um pouco melhor, né? Ele conseguiu receber esse prêmio. Foi lá o presidente da Petrobras que deu a ele, papai. Eu estava lá, eu vi lá, foi um domingo. Esse garoto não vai esquecer isso nunca mais. Pergunto, esse baiano trocaria o retrato dele, a figura dele, na frente da refinaria, por quanto? Quanto é que você chega lá, vou te comprar, você vai receber um cheque e eu vou tirar o teu retrato. Não vai ficar aqui durante esse mês, não. Quanto é que você acha que eles venderiam? Chuta o número. Um empregado, R$ 2.500, um técnico. Por quanto ele venderia isso? Não, chuta alguma coisa. 50 mil reais? 10 mil reais? 500 reais? Se eu tenho alguma sugestão? Deve ter um momento que o cara... 30 mil. Eu dou minha opinião. Não venderia por preço nenhum. É claro, eu estou brincando com o senhor. Não venderia por preço nenhum. Não adianta fazer esse negócio com ele, porque ele não vai aceitar esse negócio. Então, esse é um aspecto importantíssimo, certo? Que muitas vezes escapa a quem dirige um programa desse, certo? As pessoas reagem como pessoas. Não são animais, não são máquinas, etc. Não, deu um cheque, o cara está bem pagado, tem um tanque assim, bem pagado. Não está bem pagado, não dá para pagar. Claro que isso aqui tinha que pagar, que é o nosso amigo o Lampião, que ofereceram ao matador do Virgulino naquela época. A turma era meio brava, eram os terroristas árabes daquela época, porque a polícia só pagava quando o cara levasse a cabeça, né? Para provar que tinha matado o cangaceiro, né? Então o cara cortava a cabeça e levava triunfantemente, entregava lá na Secretaria de Segurança lá de Salvador, fazia a cabeça do cara e ganhava o dinheiro. O retrato ninguém acreditava, mas a cabeça do cara... E a cabeça do Virgulino está lá até hoje, no museu lá na Bahia. Cortaram devidamente a cabeça dele, ganharam o prêmio. Reestruturação. Esse é um ponto difícil, é que você tem que mexer na organização. Você tem que mexer nas empresas, você tem que dar aquele negócio que nós chamamos de empowerment, você tem que dar um pouco de poder às pessoas. Poder de sugerir, poder de experimentar, poder de errar, poder de falar com as pessoas, porque às vezes o funcionário do departamento de produção,
ele não é autorizado a falar com o funcionário do departamento de venda sem passar pelo gerente, que é o chefão daquele cara. Cria-se uma burocracia aí, compreendeu? Que o sujeito diz assim, sabe o que mais? Não vou fazer isso não vou me meter nisso não, vou criar problema com todo mundo, aquele chefe dele lá é um chato, etc. Tal. Mas o que você quer falar com o meu funcionário? Fala comigo. Entendeu? E por aí vai. Então tem que haver uma reestruturação, dando poderes, e aí vai depender, conforme eu disse, cada empresa é uma empresa, não existe doença, existe doente, vai depender daquilo que vocês julgarem mais conveniente. Vocês podem criar, por exemplo, um setor, né, que passará a coordenar todos os projetos de mudança que aparecerem da maneira como puder aparecer. Vocês podem criar, ou nomear uma pessoa, é o que nós chamamos de um campeão. Vocês conseguirem dentro da organização um campeão, um cara que tem estrutura hierárquica, tem poder, não perca tempo em convencer o pessoal, convence ele. Tenta conquistar ele para o teu lado. Se você conseguir conquistar para o teu lado, esse cara vai irradiar, ele é um formador de opinião, ele vai irradiar, entendeu? Aquela sua certeza, suas sugestões, de uma maneira muito mais eficiente que você. Vocês, consultores, vocês, pessoas que entram na organização, são alienígenas, são inimigos, até prova em contrário. É alguém pago pela administração para chegar aqui e me ensinar a fazer as coisas. Eu não acredito nesse cara, por que eu acreditaria? Mas no meu companheiro, que está ali ao lado, esse eu acredito. Diga-se de passagem, não custa, quando houver esse contato com o pessoal da empresa, de vocês serem absolutamente transparentes, né? Não inventa coisa, não. Nós estamos num trabalho duro aqui, as sugestões vão ser analisadas, vão ser recebidas, vão ser trabalhadas. Muito do que vocês sugerirem não vai ser aproveitado, tal, mas vamos tentar fazer alguma coisa. Então, essa reestruturação é algo importante. E o reforço. Aí foi uma das coisas que, quando não deu certo, alguns projetos que eu fiz, muitos não deram, faltou persistência. O cara estabelece lá, faz uma experiência, me convida a passar lá 3, 4 dias, criando uma série de ideias, etc. E tal. Dali a 3, 4 meses, você chega lá, entendeu? O cara não tem nem tempo de falar contigo. Entendeu? Ele não deu continuidade. Entendeu? Ele gostou, a experiência foi boa, etc. Tal, muito interessante, etc. Tal. Mas e aí? E o longo prazo? Porque o longo prazo é muito complicado, porque se numa organização a direção não dá esse amparo a longo prazo, a próxima vez que aparecer alguém querendo mudar alguma coisa, o que o pessoal da empresa vai dizer? Isso é fogo de palha. Isso aí, esse diretor novo aí, eu trouxe um amigo dele aí, etc e tal, não dá nada, não. Fica na tua. Não vai contra não, que pega mal, mas fica na tua, porque daqui a pouco volta tudo aquela dentro do quartel de Abrantes, porque já há, entendeu? A experiência anterior. E aí também não funciona. Eu estou sendo um pouco negativo com vocês, sinto isso, porque realmente eu acho que é importante vocês, mais importante do que vocês aqui ouvirem de mim aquilo que vocês devem fazer, é ouvir de mim aquilo que vocês não devem fazer. Talvez seja mais importante. Bom, e aí há várias alternativas de inovação, aquilo que eu disse, cada empresa tem lá o seu jeitão. Aí não há receita de bolo. Vocês têm que tentar, têm que se arriscar, talvez verificar o que pode ser feito a partir daquilo que a direção acha que deve ser feito. Tá? Então nós temos ali, isso não. Alguém está errado aqui, ou eu ou meu programa. Meu polegar. Meu polegar, está certo, desculpa.
Então, algumas das alternativas que eu acho que são possíveis de ser feitas, algumas eu tentei, outras eu estou simplesmente citando, porque são coisas que outros já fizeram, a literatura cita, etc. Tal. O departamento, você entrega a criação de ideias, a inovação, a um setor que é devidamente institucionalizado. Tem um cara lá, um cara bom de pesquisa, tem lá os ajudantes, tem tempo, tem dinheiro, etc. e tal, e você desenvolve um projeto ou um programa de inovação focalizado nesse setor. Isso é muito criticado pelos especialistas, porque o que acontece é o seguinte: a mudança, inovação, isso é com aquele fulano lá do departamento, não tem nada a ver com isso. É dele. Isso é função dele. Se não deu certo, é ele que não deu certo. Essa minha ideia eu tenho, eu vou ficar com essa minha ideia, não vou passar essa ideia, não. Me lembro de uma empresa em que eu, visitando diversos funcionários para obter algumas informações, né, aquela entrevista, né? Eu visitei lá um funcionário antigo, funcionário nível médio, me ouviu, etc e tal, programa de criatividade, inovação, etc e tal. Ele disse: professor, aproveitando, aí abriu a gaveta, eu tenho aqui um relatóriozinho que eu fiz há alguns anos atrás, só querendo só dar uma olhadinha. Eu digo: não, botei debaixo do sovaco, levei para o hotel, cheguei lá, fui lá o relatório do cara. Gente, eram 10 folhas, estava tudo ali. Estava toda a problemática da empresa, já com as suas soluções, tudo direitinho. Pô, e eu fiquei pé da vida, eu digo: pô, furaram o meu trabalho, não tem mais nada a fazer, está aqui tudo, né? Eu voltei lá correndo de manhã seguinte, né? Meio circunstancioso, mas interessante seu trabalho. Mas o que aconteceu? Eu sabia que ninguém ia ler, deixei aqui na gaveta há 8 anos. Graças a Deus. Que aí eu pude aproveitar as ideias dele, dando um crédito razoável, o resto foi eu quem fez. Né? Porque podia ter pego o relatório dele, ó o que vocês não leram 8 anos atrás. Mas se eu fizesse isso, o que aconteceria? Adivinhe, descrédito. O fulano, esse cara que está aí, aquele senhor lá, não é isso não, professor, isso aí não funciona. Ele sabia disso, por isso que ele não mandou o relatório. Reunião periódica de inovação. Então, algumas empresas fazem isso. Eu me lembro aqui no Rio, a Kibon, que curiosamente é uma empresa que... sorvete Kibon, né? A história da Kibon é muito interessante, que ela mudou de dono, de mãos, mais de 10 vezes. Impressionante. É uma coisa única. Muda, vem lá um grupo, compra outro grupo, etc. Mas na época que eu estive lá, eles tinham lá, desenvolvido por um diretor, era um dia por ano. Era só um dia por ano. Nesse um dia por ano, a empresa parava. E cada setor, mais humilde que fosse, tinha que apresentar uma ideia para melhorar aquilo que ele fazia. Parava a empresa toda. Impressionante. Era o dia da inovação. Funcionava? Funcionava. Funcionava até para a gente saber, a diretoria sabia, tinha muita coisa que chegava essa informação lá em cima, que nunca chegaria se não fosse esse dia da inovação. Porque era o dia que todo mundo podia falar qualquer coisa, dizer qualquer coisa, escrever qualquer coisa. Era um dia de absoluta liberdade. Entendeu? É para botar? Está aqui. Estou para dizer, está no meu gogó há 364 dias. Hoje é o dia de eu dizer que eu sei. Pronto. Diga. Hein? 20 anos. Mas era naturalmente era uma direção de uma multinacional. Não era nem 20, não, foram 25 anos. Mais tempo. Daí eu fiquei, porque inclusive eu assisti um dia desse, eu cheguei para fazer o trabalho lá, tal, com sugestões, mas aí coincidiu que era justamente uns 15 ou 20 dias depois, houve esse dia de inovação. Eles embandeiravam a empresa toda, botavam
música, botavam isso, botavam aquilo, fazia um carnaval mesmo, tudo programado, né? E o resultado era divertidíssimo, o pessoal se divertia, trocava, o operário falava com o presidente, que é uma das coisas que eu, por exemplo, coloquei numa organização, representante de máquinas, e o diretor me chamou lá e disse, tem muita coisa aqui errada, o que podia se fazer? E eu tive essa ideia, ela não foi nem minha, e eu abri com ele a seguinte possibilidade. Ele, durante, acho que eram 2 horas, segundas, quartas e sextas, 2 horas, qualquer pessoa podia entrar no gabinete dele. Eram 6 horas por semana. Claro que no início entrou o cara para reclamar do salário, não sei o quê, papai. Tinha que haver uma certa filtragem. Bom, uma das coisas que me deixou satisfeito como profissional, uns 5 meses atrás, eu estou num restaurante, veio lá um cara, senhor já, seus 50 anos, veio falar comigo. Eu estava com a minha esposa almoçando, restaurante lá da Leblon. Ele aí vira-se para a mesa e disse, vocês não sabem, mas esse professor que está aqui, você mesmo, mudou a minha empresa. O que houve? O que eu fiz? Eu me levantei, me deu um abraço, disse, mudou mesmo, foi aquele trabalho que o senhor fez lá. Me permitir que meu pai, que era o dono da empresa naquela época, falasse com o pessoal. Meu pai era uma pessoa, ele era uma pessoa hermética, fechadão. Ele era estrangeiro, era dinamarquês, entendeu? Fechadíssimo. E aquilo mudou a maneira dele se comportar e a maneira de se comunicar com o pessoal se comunicar com ele. E ele acabou gostando. Ele acabou mudando a maneira de gerenciar a empresa. Por isso é que eu estou lhe dando um abraço aqui. Ai, minha mulher ficou toda orgulhosa. Ganhei o dia, né? De vez em quando acontece. Tem um cara também que reclama, né? Bom, workshop. Isso eu usei muito, viu? Como é que eu fazia isso? Eu visitava a empresa e escolhíamos, em geral, o pessoal mais representativo da empresa em termos de... eu sempre misturei nesses workshops os diversos setores da empresa. Não adianta você fazer um workshop, uma reunião de pessoas para desenvolver ideias de produção. Não adianta. Tem que botar a produção em vendas. Porque se você botar só a produção, não bota a culpa nas vendas. Se botar só a venda, bota a culpa da produção. E a culpa não é de um nem do outro, não. A culpa é do espaço em branco. Vocês querem saber, então, os problemas de uma empresa? Pegue o organograma, qualquer organograma. Sabe onde estão os problemas? Ligue em qualquer retângulozinho ou qualquer outro retângulozinho. Ali tem um problema, um espaço em branco. Entendeu? Não sei se está clara a ideia. Eu acho a ideia importante. Estamos desviando um pouco, mas eu nunca mais vou ter possibilidade de dizer isso para você. Onde é que estão os problemas? Os problemas estão aqui, ó. Não estão no departamento de vendas, no departamento de produção, etc. Tal. Os problemas estão na relação entre esse e esse. Por isso que se inventou a gerência de produto, que tenta fazer essa ligação. O problema não está aqui, não. O problema está aqui entre esse e esse. Entre esse e o outro. Olha a complicação. Esse cara tem um problema com os negócios. Para ele chegar e tratar esse problema, tem que passar para esse chefe daqui, tem que pagar pelo outro. Pô, acabou. Não vai conseguir nunca. Porque tem toda uma hierarquia a ser. Então você tem que quebrar essa hierarquia. Uma das maneiras de quebrar é você reunir esse pessoal e criar um ambiente de participação, de transparência que todo mundo possa falar. É complicado? É difícil, às vezes é impossível. Mas é uma das maneiras que eu usei, às vezes deu certo. Inovação participativa. Isso aí algumas empresas fizeram e fazem no Brasil. A IBM fazia isso, não sei se faz ainda não. Ela criava um problema, ela divulgava um problema, não é? Por exemplo,
um trabalho de vendas de determinado novo produto da IBM lá. Não, muito bem. Então, como é que vamos vender isso? Ela botava na intranet, ela divulgava isso para todo mundo. E qualquer pessoa poderia introduzir e fazer algum tipo de sugestão com referência àquele problema. Mesmo que não fosse o setor dele. Entendeu? Era a empresa toda. No caso da IBM aqui do Rio de Janeiro, eram, sei lá, 1.800 funcionários. Examinando um problema. O que vocês acham que vai acontecer? E mais, examinando um problema que não é da área deles. Isso é muito importante. Porque o cara que está com o relógio não sabe a cor do relógio. O que está olhando o relógio do outro é que sabe. O senhor sabe qual é a cor dele, ele não sabia. Mas e se vocês tivessem um problema aqui, que eu tivesse que melhorar o funcionamento do relógio dele? Eu ia perguntar a ele. Ia perder meu tempo. Tinha que perguntar a você que tinha nada a ver com isso, que olhou o relógio dele assim, pô, peraí, olha o relógio do cara. Não está funcionando, está parado. Entendeu? Então, essa se chama essa fertilização cruzada, entendeu? Ela é muito importante e é aquela que realmente pode, através da intranet, aí vários sistemas de fazer isso, etc e tal, com prêmios, sem prêmios, plano de sugestões, há muitas maneiras de fazer isso. Eu estou simplesmente citando porque aqui, nas dimensões da nossa apresentação, não dá para a gente... Estou ruim hoje de botão, né? Esse aqui. Aqui, nisso nós fizemos uma empresa lá em Minas Gerais. Fica quieto, pô. Que é a Open Innovation. O que seria essa Open Innovation? Nós abrimos nessa empresa as sugestões para usuários, para os clientes. Certo? Algumas empresas abrem até para a concorrência, imagina. É muita cara de pau, né? O que você acha errado da minha empresa? É meu concorrente. Então é chamado Open Innovation, há muitas maneiras de fazer isso. Nós fizemos numa organização. Né? O resultado foi interessante, não foi espetacular, mas criou-se, eu me recordo agora, em defesa do meu trabalho, criou-se um bom ambiente, um bom relacionamento. Porque para a clientela você está pedindo a opinião deles. O cara se sente importante. Mesmo que ele não tenha nada a dizer, mesmo que ele não possa fazer, nem que ele fale coisas, comente coisas erradas. Não é? A gente se sente devidamente ouvido. É aquilo que eu comento sempre, quando eu vou a um restaurante, né? Quando chega na porta, o maître vem, né? Já está com a porta aberta, já estou indo embora, ele diz assim, o senhor foi bem atendido? Eu digo não. Quando eu digo não, o cara fica paralisado de terror. Mas o que houve? Digo, o bife estava frio, o chopp estava quente, entendeu? E aquele legumezinho que o senhor me serviu estava sem sal. Mas como? Eu digo, é que o senhor está me perguntando na hora errada. O senhor tinha que perguntar quando eu estava comendo, eu fui servido, durante o processo. Agora eu já estou na porta, ainda já paguei essa tal, e lhe prometo que eu nunca mais vou voltar aqui. Tá bom? Pergunta ao cliente. Acompanha o seu trabalho. Tá rebelde, né? Me perdi aqui. Contrário, né? Já vimos, né? Não. Me ocorre que é bom fazer uma pausa de vez em quando, viu? Uma das coisas que eu aprendi como professor, fui professor durante dezenas de anos, qualquer aluno, depois de 20 minutos, mais ou menos, de assistir uma aula, ele desliga, o aluno desliga mesmo. Começa a pensar na morte da bezerra, na conta que ele tem que pagar, e tal. Hoje ele tem a saída do celular, né? Ele puxa o celular discretamente, alguns fizeram isso aqui.
E tem um aluno, né, que faz assim, aí que é chato. É o aluno que fica assim. Você está falando, ele está olhando o relógio, né? Ele está preocupado com o tempo, né? Está na hora, né? Ok. Pena. Então tem um aluno que fica olhando o relógio. Tem um aluno que olha o relógio e faz assim, ó. Esse está querendo que o relógio... Ok, vamos correr aqui a pedido da assistência. Pensar direito. Consultoria de oportunidades. Aqui, o que eu fiz foi criar um pequeno... realmente um workshop que eu chamava de gerência de oportunidade, em que eu botava o pessoal selecionado para empresas, da empresa, geralmente da direção da empresa, não é? Em contato com os resultados da empresa, o planejamento estratégico da empresa, né, e as tendências daquele mercado em que a empresa estava atuando. O que me ocorre aqui é que todo e qualquer programa, isso é importante, programa de inovação, deve ser inserido no planejamento estratégico da empresa. O planejamento estratégico de qualquer empresa fala plano de negócio, receita, papapá, custo, papapá, pitipipipi, e não fala em inovação. Pouquíssimos planejamentos estratégicos citam especificamente a inovação e como desenvolver e incentivar a inovação. Eu só vi isso umas 2 ou 3 vezes. Eu não boto. Não vale, a coisa mais importante que tem que é isso. Coloque no seu planejamento estratégico, faça parte, escuta. Resolver o que vai fazer da empresa que os próximos 10 anos, próximos 5 anos, 3 anos, o que você vai fazer em termos de inovação? Como é que você vai desenvolver e incentivar essa inovação do pessoal? Coloque, faça parte. Programa de sugestões, fiz vários. Né? E aí, há várias maneiras de você fazer isso. Em geral, o programa de sugestões, que eu tive uma certa experiência, era para toda a empresa. Havia 3 tipos de prêmio. Isso eu acho que pode ser relevante. Um prêmio pela melhor ideia do mês, por exemplo, e quem escolhia a melhor ideia do mês era o próprio pessoal, não era a direção da empresa, não. Era alguém nomeado por eles. Porque se o diretor que escolhe, escolheu porque o fulano é amigo dele, etc., mas é o próprio pessoal que escolhe. Um prêmio da melhor ideia do mês. Um prêmio, nos planos de sugestões que eu implantei, pela a inovação mais original. Mais original, podia ser uma coisa boba, mais nova. Né? E, finalmente, um prêmio por absolutamente só sorteio. Você pegava aquele negócio todo, alguém fazia de modo bem vistoso, chegava lá e tirava. E o cara ganhava um prêmio. Por que eu fiz isso? Porque eu observei que o pessoal mais... Eu estou terminando. O pessoal mais humilde da empresa, eles não tinham coragem de fazer sugestões. Como é que eu vou dar uma sugestão que vai mudar lá a engenharia de produção? Quem sou eu? Eu sou um operário, etc. Tal. Ah, não, mas se eu mandar essa sugestão aqui, eu posso concorrer ao prêmio. O prêmio é gostoso. O brasileiro adora, não é, comprar aquela loteca. E olha como funcionou. Essas sugestões bobas que jamais chegariam lá, elas passaram a chegar. E, é claro, alternativas mistas, né? Que você pode misturar. Você pode começar com o workshop, depois passar para a Open Innovation. Você pode começar com um departamento, etc. tal, e depois criar com esse departamento um programa de sugestões. Aí você pode combinar isso de diversas maneiras, e aí é aquilo que eu disse, não tem receita de bolo. Mas vamos aos finalmente, porque nós estamos aqui pressionados pelo tempo. Culpa é minha, não de vocês. Peço desculpa. Coloquei algumas coisas aqui que eu julgo que eu aprendi que pode ser importante para você. Descobrir quem assina o cheque. Aquela velhinha assinar o cheque. Tem que conquistar ela. Comece pelo melhor. Estou repetindo algumas coisas. O setor que está melhor. Ideias demais complica. Você tem que administrar isso. Tem que bolar uma maneira de filtrar essas ideias.
O programa pode ser de cima para baixo ou de baixo para cima. Começa pela direção ou começa lá pela linha? Eu começava pelas duas coisas. De cima para baixo, de baixo para cima. E tentava fazer um trabalho conjunto na empresa. Reconhecimento e recompensa. Comentei aqui. Reconhecimento vale muito mais recompensa. A inovação fechada e a inovação aberta. A inovação fechada é aquela que você fica no âmbito de um determinado setor. A aberta você abre as sugestões de todo mundo, inclusive do consumidor, do usuário. Aqui eu chamo a atenção de se colocar os programas de inovação como um elemento do setor e das decisões estratégicas. Faz parte do programa estratégico, deve fazer parte. Convivência com o setor de RH foi sempre difícil para mim. Foi sempre difícil para mim. Por quê? Porque o setor de RH isso é bom que vocês vejam isso de novo, né? Convivência com o setor de RH. O setor de RH, muitas vezes, são as pessoas que te contratam. Eles ficam, com muita frequência, meio ofendidos quando você começa a mexer no comportamento das pessoas, porque eles acham que isso é a área deles. Então, vocês têm que procurar, eu sempre procurei, dialogar com eles e fazer eles participarem do programa de sugestões e dar a eles o crédito das coisas certas que vão acontecendo, mesmo que não sejam eles que façam. Que ideia muito boa que o senhor teve aqui, né, professor? Entendeu? Diz que é dele. Prioridade da implantação. Foi o que eu disse aqui. 90% dos programas que não dão certo, não dão por causa... Ah, mas que chato, né? Não dão por causa do problema da implantação. Mas tem que me ajudar, senão não termina essa conferência. Vamos lá. Problema dos campeões. Já comentei. Destaque, conquiste alguém lá dentro. Pode ser mais de um. Alguém ligado à direção, que tem influência. Senta com ele, almoça com ele, convence ele, etc e tal. Para não dar o problema do arquivo, e ele, que é o cara que pode te torpedear, né? Ele é o cara que, se você não conquistar ele, ele vai provar para A mais B, ao presidente da empresa que te contratou, que as suas ideias são malucas, são tolas, está perdendo tempo. Comece pequeno, isso é outra coisa que eu sempre fiz. Eu tenho que provar que o programa que eu estou desenvolvendo com o pessoal pode funcionar, porque a turma diz, aqui não dá para mudar nada, isso aqui, professor, você não conhece isso aqui. Muda. Então, eu faço o seguinte, dentro de 15 dias, eu mudo a disposição das cadeiras, para melhor. O cara entra, mudou a cadeira, esse programa é maluco, esse professor aí, mudou a cadeira e ficou bom. Coisa pequena, você já provou que pode mudar. E a partir daí, você vai conquistando, talvez, a adesão das pessoas. E, finalmente, inovação é cultura. Mudar a cultura não é fácil. Mas se conseguirem isso, entendeu? Vocês serão, a empresa será vitoriosa. Aqui algumas sugestões. Alguns livros, tem dezenas de livros, coloquei alguns que eu conheço, e principalmente alguns que são acessíveis, né? E eu recomendo aqui um negócio interessantíssimo para vocês. Entrem na internet, procurem Coursera, e lá vocês terão grátis, gratuito, um curso completo de Creativity, Inovação e Change. Eu fiz esse curso 2 vezes. Muito do que eu apresentei a vocês, aprendi com eles. Está em inglês, mas em compensação... Vamos lá! O cara é bom, olha aí. Vou te contratar minha próxima conferência, tá bom? Para ficar do meu lado. Então é isso. É grátis, é em inglês. Dúvidas? pjacopson@gmail.com, etc. tal, papapá. Vocês têm suas dúvidas, eu estou cheio delas. Nós pudermos, em conjunto, resolver algumas suas ordens. Obrigado pela atenção. Até breve.
Ok, obrigado a vocês, obrigado por Jacob, mais uma vez, estar aqui com a gente. Em nome do presidente Wagner Siqueira, a gente agradece do fundo do coração. Momento de aprendizado, crescimento, não deixo de falar sempre isso. Eu queria passar as suas mãos, Paulo, para que fique registrada essa sua passagem aqui. Como digo sempre, em nome do nosso presidente, estou aqui só como representante, eu sou o vice-presidente da casa. Esse certificado aqui para que você guarde lá junto com aquela sua imensa coleção, não tem mais tamanho, mas para você, agradecendo que você está aqui, você ainda vai estar muitas vezes. E vocês nos acompanhem, graças a Deus vocês estão aqui, que obrigado, e em breve isso aí estará na nossa internet, poderão acessar, baixar, rever os ensinamentos do mestre Paulo Jacobs, que, como eu disse a vocês, também fui aluno dele. Eu tenho um orgulho muito grande nessa casa, né? Porque, além de ter sido aluno dele, fui aluno do presidente da casa e fui aluno do patrão da nossa profissão. Então, essas coisas me orgulham muito, né? Grande Belmiro Siqueira. E a todos aqui, não sei se são todos administradores, terça-feira, estamos às ordens, aguardando vocês na Bolsa de Valores, em dia inteiro, no nosso grande evento em homenagem ao nosso Dia do Administrador. Muito obrigado, tenham um retorno tranquilo aos seus lares, aos seus afazeres, e a casa está sempre aberta aqui. Um abraço, meus amigos.